Hoje, quero te dar 7 motivos pelos quais você não deveria estar temeroso. A segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Note 2 coisas aqui. Primeiro, o medo, de acordo com a Bíblia, não é apenas um sentimento, mas sim um espírito. A Bíblia nos diz que o medo não vem de Deus. Portanto, se o medo é classificado como um espírito que não vem de Deus, isso significa que o medo é um espírito maligno. Portanto, meu amigo, você não deveria temer, porque Deus não lhe deu um espírito maligno. Ele não lhe deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de discernimento e de autodisciplina. Habilidades que resultam em uma mente calma e equilibrada. O medo é um espírito que vem diretamente dos abismos do inferno. Então você deve travar uma guerra contra ele. Jesus Cristo não morreu na cruz para que você viva em um estado de medo e tormento. Como filhos de Deus, precisamos saber que a preocupação, a ansiedade e o medo são armas usadas pelo diabo, porque são assassinos silenciosos. A segunda razão pela qual você não deve ter medo é porque Deus virá para te salvar. Isaías, capítulo 35, versículo 4, nos diz algo maravilhoso. A Bíblia diz: Dizei aos de coração abatido, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição divina, ele vem para vos salvar. Então, minha pergunta é: por que você teria medo quando a Bíblia lhe diz que Deus virá e ele virá para te salvar? Por que você ficaria ansioso quando a Bíblia diz que Deus virá para te salvar? Seja qual for o problema que você enfrente, nada vai destruí-lo. Pode ser doloroso, pode machucar, mas não o destruirá, porque Deus virá para te salvar. A terceira razão vem das palavras do próprio Jesus em Lucas, capítulo 12, versículos 22 a 32. A Bíblia diz: Disse depois aos seus discípulos: Por isso vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, com o que haveis de comer, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. A vida é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que elas? Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só momento à duração de sua vida? E quanto ao vestuário, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais, a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Que havemos de beber? Ou, com que nos havemos de vestir? Pois os gentios é que estão à procura de todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu mal. Jesus nos diz para não nos preocuparmos com a vida cotidiana, seja sobre ter comida suficiente para comer ou roupas suficientes para vestir. A vida vai além da comida, e o corpo vai além das roupas. Nosso Senhor nos diz para não ficarmos ansiosos sobre nossa vida, o que significa que não devemos permitir que as coisas desta vida nos afetem, porque estamos sob o cuidado de um Deus que é todo-poderoso e que cuida de nós em todos os detalhes. A quarta razão pela qual você não deve se preocupar é porque o Senhor nos convida a apresentar todos os nossos pedidos a Ele. A Bíblia, em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas,
com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz para tornar nossos pedidos específicos conhecidos por Deus. E algo miraculoso acontecerá quando você orar e contar a Deus todas as suas necessidades e pedidos. Aqui há uma promessa de que a paz de Deus, uma paz que tranquiliza o coração, a paz de Deus que transcende todo o entendimento, guardará o seu coração. Isso me diz que, se você está preocupado, ore a respeito. Se você tem medo, ore a respeito, porque quando você vai a Deus com todos os seus pedidos, você será abençoado com paz. A quinta razão pela qual você não deve temer é porque Deus está no controle. A tradução ampliada do Salmo 73, versículo 26, diz: Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Sempre que deixamos o medo dominar nossas vidas, estamos nos apegando à ilusão de que somos os únicos no controle, mas só podemos encontrar paz quando descansamos na certeza de que Deus é soberano. Ele está sempre no controle, ele não dorme nem cochila, e embora não conheçamos o futuro, Deus já está no futuro. Embora não possamos nos livrar do passado, Deus já está no passado, trabalhando em nosso presente e futuro. A sexta razão pela qual você não deve temer é porque fomos ordenados a não temer. O Senhor nos diz em Isaías capítulo 41, versículo 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Como crentes, nossas vidas não devem ser ditadas pelo medo, mas sim pela fé. Nossas vidas não devem ser paralisadas pela preocupação, mas sim fortalecidas pelo Espírito Santo. Somos ordenados a não temer, e quando alguém está com medo, está seriamente duvidando do Senhor, está seriamente duvidando da palavra de Deus, que promete claramente: Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A sétima e última razão pela qual você não deve temer é porque em tempos de dificuldade temos refúgio, temos um lugar para correr. O Salmo 46, versículos 1 a 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, embora a terra se transtorne e os montes afundem no coração do mar. Ainda que as águas rujam e espumejem, e os montes se abalem com o seu furor. Deus está sempre pronto para ajudar em tempos de dificuldade. E, como o salmista diz, quando a terra se transtornar ou os montes afundarem no mar, não devemos temer, porque em Jesus temos um refúgio seguro. Portanto, do que devemos ter medo? Sendo assim, queridos amigos, eu repreendo agora, em nome de Jesus, o espírito do medo da vida de cada um de vocês, e convido você a orar comigo agora. Senhor, eu glorifico o teu santo nome e te louvo por tua bondade. Agradeço pelas muitas bênçãos que me deste, e entre todas as coisas que me deste, tua palavra me diz que não me deste um espírito de medo. Agradeço por essa palavra, Rei Jesus. É por causa da tua palavra que não terei medo. Se eu me deparar com situações adversas, não terei medo, rejeitarei o medo. Se o inimigo tentar usar o medo como arma, eu repreendo esse espírito em nome de Jesus. Se o inimigo tentar me desencorajar e me intimidar com o espírito do medo, eu repreendo esse espírito no nome poderoso de Jesus. Pai, oro em concordância com todos que ouvem. Recebemos tua palavra e não seremos ansiosos. Não teremos corações ansiosos, não teremos corações apavorados, porque a mão de Deus Todo-Poderoso está sobre nós. O Senhor dos Exércitos vela por nós e é nosso libertador. E se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus é por nós, não há espaço para o medo. Desde que tu, Senhor, estás conosco, e por nós, o medo foi derrotado em nossas vidas. O diabo foi derrotado e não tem poder sobre nós.
A força para superar o medo, a ansiedade e a preocupação vem de ti, Rei Jesus. Dá-nos a força para permanecer diante da oposição em um mundo cheio de medo e declarar que Jesus Cristo não nos deu um espírito de medo, timidez ou covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor, de discernimento e autodisciplina. Creio e declaro que o Senhor nos deu a graça de viver uma vida cheia de paz e alegria, com uma mente equilibrada. Tua palavra em Josué capítulo 1, versículo 9 diz: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oro, Senhor Jesus, para que tu nos capacites a permanecer quando o espírito do medo quer que caiamos. Dá-nos força e coragem quando o espírito do medo quer que sejamos fracos e assustados. Somos abençoados e nos alegramos com o conhecimento de que tu, Senhor Deus, estás conosco onde quer que vamos. Nos submetemos a ti, ó poderoso Deus. Oro para que nos ajudes a abandonar o orgulho autossuficiente, a nos livrarmos de pensamentos que nos dizem que somos fortes em nossa própria força. Em vez disso, lançamos todas as nossas preocupações, ansiedades e temores a ti, Senhor Jesus. Lançamos tudo a ti, porque tu és um Deus que se importa profundamente conosco, com afeição profunda, e vigias constantemente sobre nós. A Bíblia nos manda ser fortes e não temer, mas confiar em ti de todo o coração. Assim faremos, Senhor, que a tua palavra seja estabelecida em nossas vidas, que a tua palavra seja a âncora de nossas vidas. Não temeremos, em nome de Jesus, porque confiamos que tu, Senhor, nunca nos deixarás nem nos desampararás. Obrigado por ouvir esta oração, em nome de Jesus. Amém. Sinta-se à vontade para deixar os seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus para as suas bênçãos e vitória, e para que outros crentes na plataforma do YouTube e em todo o mundo possam se unir em concordância com você. A Deus seja toda a glória. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.